Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o quarto capítulo do nosso videolivro de matemática do primeiro ano do ensino médio. Todo ele criado dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Eu espero que os senhores se inscrevam no nosso canal, porque isso nos ajuda muito. E quando se inscreverem, clique no sininho em cima, porque vocês vão receber notificações de tudo que a gente postar no canal. Senhores, um like aí embaixo também ajuda muito. Eu desejo a todos que tenham bons estudos. Gráfico de uma função. Dada uma função f de r em R, o seu gráfico é um conjunto formado por todos os pares ordenados x e y. Nós sabemos que quando nós temos x e y entre parênteses, nós estamos falando de par ordenado. G de f é igual a x e y, desde que x pertencendo a R e y também pertencendo a R, y é igual a f de x. O gráfico, a gente tem o eixo das ordenadas e os eixos das abscissas. O das ordenadas é o eixo y, a abscissa é o eixo x. A gente marca um ponto qualquer em x e ele vai ter um correspondente em y, que é a nossa imagem. Aí G de f é aquele ponto que está ali marcado. Tem 3 pontos marcados ali, nós destacamos um, né? x0, fx0 é um ponto qualquer no gráfico, desde que seja marcado adequadamente. Vejamos mais alguns detalhes aqui com relação aos gráficos. Para construir um gráfico de uma função dada por y igual a f de x, com x pertencente ao domínio de f, no plano cartesiano devemos construir a tabela com valores de x escolhidos convenientemente no domínio D e com valores correspondentes a y igual a f de x. Associar o ponto no plano cartesiano a cada par ordenado x, y na tabela. Marcar um número suficiente de pontos até que seja possível esboçar o gráfico da função. Vejamos como é que é isso. Então, vocês vão pegar lá no gráfico, vão desenhar o eixo do y, o eixo do x, dividir igualmente cada ponto e marcar os pontos de cada um de acordo com a necessidade que deve ser marcado. E depois traçar a curva ou a reta. Isso vai depender da função que você estiver construindo o gráfico. Vejam, senhores, o gráfico de uma função. O gráfico de uma função da forma f de x igual a x mais b é sempre uma reta, porque é uma função do primeiro grau. A gente constrói o gráfico como? Vimos isso lá no ensino fundamental. No 8º ou 9º ano e do 9º ano nós vimos a de segundo grau. Vejamos agora como é que a gente faz. Eu tenho a função 2x menos 1. Eu monto uma tabelinha, que o primeiro passo é construir uma tabela e fazer o cálculo dela. Então, vamos lá. X, vou escolher 1, menos 1, 0 e 2. Escolher valores pequenos é interessante porque você evita fazer contas maiores e menos chance de errar. Para uma reta, precisamos apenas 2 pontos. Marquei 4, que fica mais interessante para mostrar para os senhores. Muito bem. Vejamos ali. f de x é igual a 2x menos 1. Então, no lugar de x, eu vou colocar 1. Ficou 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então, y, que é a nossa imagem, vai ser 1. Agora, eu vou escolher o menos 1. 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1, menos 3. Coloquei ali na tabela. Quando for 0, vai ser 2 vezes 0, menos 1, virou menos 1. Quando for 2, se você ver ali, ó, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Beleza? Então, esse aí dá para fazer até de cabeça, nem precisou colocar ali, né? Montada a nossa tabela, aí eu vou no gráfico, eu vou escolher o ponto 1 e 1, que é o primeiro ponto, botei a bolinha branca, menos 1 e 3, menos 1, y, x menos 1. Fui até no 3 ali, ó. Depois eu tenho também 0 e 1, x0, y1. Menos 1, olha lá, x0 menos 1. Você pode ver que tem uma bolinha branca em cima do menos 1, na parte abaixo do eixo do x. Quando o x for 2, y é 3, marquei lá. Eu só precisava de 2 pontos. Marquei até 4, tracei a reta. Aquela reta é a reta f de x
igual a 2x menos 1. Bacana? Poderia ser escrito y igual a 2x menos 1 também, que f de x é igual a y. Lembrando, senhores, um detalhe importante que nós estudamos lá no ensino fundamental, em relação ao exercício anterior, o exemplo anterior. Vocês viram que a reta é o contrário dessa aqui, né? Ela passa entre o primeiro e o terceiro quadrante. Isso significa que ela é crescente, porque o valor do A era positivo. No nosso caso, o A é negativo, porque toda função do primeiro grau é escrita na forma y igual a x mais b. Quando o A é positivo, a função é crescente. Quando o A é negativo, ela é decrescente. Esse exemplo, y menos x mais 1, A é igual a menos 1, então essa função é decrescente. Escolhi, da mesma forma do gráfico anterior, como é uma função do primeiro grau, escolhi 3 pontos. Coloquei lá, menos 1. No lugar da função vai ficar menos 1 mais 2, é igual a 1. Quando for 0, vai ficar 0 mais 2, 2. Quando for menos 1, vai ficar menos 1, aí fica mais 1. Somado com 2 é igual a 3. Está ali o exemplo, bonitinho, vou marcar os pontos lá. Quando o x for 1, marquei 1, bolinha amarela. Quando o x for 0, vai ter no 0, 0 lá, que é na origem, né, no cruzamento das duas retas, x e y, e subir até o ponto 2. Quando o x for menos 1, vamos lá, x menos 1, fica à esquerda da reta, da origem, né? Está lá o menos 1, estão vendo? Subiu até o 3. Está lá os 3 pontos, traçado a reta. Este é o gráfico da função y igual a menos x mais 2. O gráfico da função, né, de uma função do segundo grau, é representado sempre por uma parábola. Existem duas possibilidades, dependendo do valor do coeficiente A. A concavidade da parábola pode ser voltada para cima se A for maior que zero, e a concavidade da parábola pode ser voltada para baixo se A for menor que zero. Muito bem. Então, o que está aí o exemplo, vocês estão vendo, y igual a x ao quadrado. O A é positivo, porque a equação do segundo grau, vocês lembram bem, é escrito da forma ax2 mais bx mais c. Nesse caso, nós só temos o termo A, e a concavidade voltada para cima, A é maior que zero. Concavidade voltada para baixo, A menor que zero. Então, não esqueçam disso, porque isso é muito importante, tá? Positivo, concavidade para cima. Negativo, concavidade para baixo. Positivo, sorrindo. Negativo, chorando. Aí vocês não vão esquecer nunca, tá? Eu vou fazer um gráfico aqui agora. Como é que a gente monta um gráfico da tabela aqui, certo? Vamos supor que vocês ainda não sabem calcular o vértice, o x do vértice e o y do vértice. Eu até estou mostrando aqui na tela que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, senhores, delta você sabe que é b2 menos 4ac. Mas vamos supor que vocês não sabem isso. Esse vértice é onde a parábola ela vai virar, fazer a curva e voltar tudo simetricamente novamente, ok? Vejam lá para os senhores verem. Quando o x for, aí ficou a menos x ao quadrado. Quando o y for menos 1,5, eu coloco lá no lugar do x menos 1,5, vai ficar menos 1,5 ao quadrado, que dá 2,25, multiplicar pelo menos, que o menos ali não está ao quadrado, é só o x, tá? Então vai ficar menos 2,25. Então, o ponto vai ser menos 1,5 menos 2,25. Quando o x for 1, quando for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Quando o x for 0, y vai ser 0. Né? Porque 0 ao quadrado é 0. Quando o x for 1, vai ser menos 1, y. Quando o x for 1,5, vai ser menos 2,25. Isso já é o suficiente para a gente traçar um gráfico. 4 pontos dá para traçar tranquilo. Nós sabemos que tem x0 e y0. A concavidade é voltada para baixo porque o A é negativo. Beleza. O x do vértice é 0, 0. Quando o A e o B for exatamente 0, não tiver ele, a parábola ela tem o vértice no 0, 0. O x do vértice é 0 e o y do vértice é 0 também. Isso porque ela passa na origem.
A curva que contém todos os pontos obtidos em eixo 2 é o gráfico da função dada. Essa curva é chamada parábola, como está o exemplo para vocês aí, ok? Vejamos agora mais alguns exemplos. Então, agora já que eu expliquei aos senhores como construir gráfico, construa para mim, por favor, esses gráficos aí, né? Dado nas funções y igual a f de x, pertencendo a R, né? F de R em R, a x igual, f de x igual a x menos 2, a b igual a 2x, f de x igual a x ao quadrado, a letra C, f de x igual a x, y igual a menos 2x e y igual a 1 sobre x, tá? Tentem fazer esse gráfico para mim. Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores nos comentários. Vamos agora ver como determinar o domínio e a imagem de uma função conhecendo o gráfico. Construído o gráfico ou vendo um gráfico, no gráfico de uma função, no plano cartesiano, nós podemos determinar o domínio D e o conjunto imagem e M da função, projetando o gráfico nos eixos. Vejamos ali, tem o eixo X e o eixo Y perpendicular. Marcamos ali, estamos vendo que no gráfico nós estamos marcando 2 até 4. Nesse intervalo de 2 a 4, com duas bolinhas fechadas. No Y, também está marcando o intervalo de 1 até 5, com as duas bolinhas pretinhas fechadinhas. Ali está determinando aquela curva, é o gráfico f de x, é um gráfico qualquer. E o que a gente pode concluir? Que o domínio é todo o valor que tem no eixo do x, atribuído ao eixo x, que é o intervalo de entre 2 e 4. Nós podemos falar, então, que o domínio dessa função é todo o valor de x pertencente ao conjunto dos reais, tal que aquele risco ali em pé significa tal que 2 menor ou igual a x, quer dizer, x maior ou igual a 2, ou x menor ou igual a 4. Existe o igual porque a nossa bolinha está fechada. Podemos escrever também em forma de intervalo com colchete 2,4. Tá, o colchete está fechado porque 2 e 4 pertencem. Por isso que a bolinha lá está fechada também. A imagem é todo o valor que, quando eu substituir na função x, eu encontrei de y. Isso é imagem. O contradomínio nós sabemos, né? É tudo que tem lá no conjunto dos y, mas não é o que representa do x, é que é a imagem. Quando o x for 2, y vai ser alguma coisa. Quando o x for 4, y vai ser outra coisa. E aí, isto é a nossa imagem. E todos esses valores estão atribuídos entre 1 e 5. Vocês podem ver que a curva tem valores de y em todo o valor entre 2 e 4, tem um valor entre 1 e 5. Então, o nosso conjunto de imagem é um x pertencente ao conjunto dos reais, tal que 1 menor ou igual a y, menor ou igual a 5. É igual porque exatamente 1 e 5 pertencem. E se 1 é menor que y, y é maior que 1, né? Ok? O intervalo também fechado, porque as bolinhas são fechadas. E aí nós agora já conhecemos o que é um conjunto, o domínio e a imagem. Já tinha explicado para os senhores, mas agora está graficamente bem detalhado. Mais um exemplo aí, onde a gente pode tirar alguma dúvida, né? A determinação do domínio da imagem em função conhecendo o gráfico. Vamos ver lá no gráfico? O nosso domínio, nós aprendemos, é o valor que está no eixo exatamente x. Então, nós estamos vendo que o intervalo ali é menos 1 até 1. E tem que reparar o detalhe. Lá no menos 1, a bolinha está aberta, então exatamente o menos 1 não entra na festa. Então, nosso domínio é um x pertencente ao conjunto dos reais, tal que menos 1 menor que x. Né? X é maior que menos 1, que está no intervalo de menos 1 e 1. Menos 1 menor que x, porque x é maior que menos 1. E x menor que 1. Só que é menor ou igual a 1, porque no 1 a bolinha é fechada, no menos 1 a bolinha é aberta. Então o sinal de igual não entra. O nosso intervalo fica quanto? O colchete virado, quer dizer, colchete aberto. Menos 1, mas é fechado em 1. Viu a representação, a diferença? O mesmo acontece lá na nossa imagem. A imagem é os valores de y. Bacana? X pertencente a R, tal que 0,3 menor ou igual
a y 0,3, a bolinha é fechada. E y menor que 2, bolinha sem igual, porque a bolinha lá está aberta. Então, 0,3 menor ou igual a y, menor que 2. O intervalo é 0,3 a 2, só que o colchete é fechado em 0,3 e aberto em 0,2. Bacaninha? Vamos ver se os senhores entendeu. Então, vou passar alguns gráficos para os senhores e eu quero que vocês me dêem o conjunto do domínio e o conjunto imagem de todos esses gráficos aí, tá? A, B, C, D, vocês estão vendo qual que está no valor de X, qual que é o valor do Y, tá? Bacaninha? Então, presta bem atenção aí para vocês verem bem. Vocês podem ver que nós temos ali entre 1 e 3 é valor de atributo de Y, nós temos aí entre 1, menos 2 e 1, nós temos a função depois de 1 está decrescendo, depois continua mantendo constante de 2 até 3. A curva no lado C, tentem pensar aí dentro da explicação que eu falei para os senhores, tá? Cuidado quando a bolinha for aberta, o coisa não pertence, o ponto não pertence, tá? Só o intervalo dele. Nós temos a letra D, uma outra curva aí bem bacaninha, certo? Nós temos aí exatamente o letra E, com um π ali no meio, 2π, é uma função trigonométrica, e o letra F também. Tentem pensar dentro da explicação, qualquer dúvida estarei à disposição dos senhores nos comentários, ok? E agora nós vamos ver uma função quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Relembrando, eu comecei falando isso com vocês, já lembrando, né? Uma função é crescente ou decrescente, vamos analisar os gráficos. Observe que o gráfico da função R é dado por 2x mais 1. Nós até fizemos o gráfico dela lá no início, né? É uma reta e dizemos que essa função é crescente, pois quanto maior for o valor de x, maior é o valor de y. Então, o que acontece com uma reta ser crescente? Se você aumentar o x, o y tem que aumentar. Se você diminuir o x, o y também vai diminuir. Isso significa que essa reta é uma reta crescente. E o gráfico dela sempre é mais ou menos nesse sentido que vocês estão vendo. E ela é crescente porque o a, no caso, a função do primeiro grau é dada por y igual a ax mais b. O nosso a ali é positivo. Se o a for positivo, senhores, não tem que desculpa nenhuma dar. A função é crescente. Isso eu estou falando quando a função for do primeiro grau, tá? Então, vamos lá, vamos atribuir valores para vocês verem. X igual a menos 2. Né? X igual a menos 2. O Y deu menos 3. Você pode colocar lá. Vai ficar menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 1, menos 3. Bem, beleza? X menos 1. Quando o x for para menos 1, significa que eu aumentei, porque menos 1 é maior que menos 2, tá? Ficou menos 1 vezes 2 e dá menos 2. Mais 1 deu menos 1. Olha lá, de y também aumentou de menos 3 para 1. Quando o x for 0, eu aumentei. Porque se você deve 1 e passa a ter 0, porque você aumentou 1. Aí, olha lá, de y vai ser o quê? 1. Quando o x for 0, o y é 1. Aumentou também. Quando o x aumentou para 1, y foi para 3, x aumentou para 2, y ficou 2 vezes 2, 4, y é igual a 5. Quando o x for igual a 3, y é igual a 7. Então, essa função é uma função crescente. Vejamos o senhor agora, uma função do segundo grau. Ela é decrescente e crescente. Analisando o gráfico, a gente vai ver que ela parte ela é crescente e parte é crescente. Vamos analisar para x menor ou igual a 0. Essa função é crescente. Vocês podem ver, de menos 4 a menos 3, o y vai aumentando. Olha lá. Quando é menos 4, o x menos 2, y menos 4. X é exatamente entre menos 1 e menos 2, 1,5, o y deu 2. Quando o x for menos 1, o y deu 1, está só crescendo. Quando o x for 0, chegou a 0. Ali é o ponto de máximo. Depois de 0, com x maior que 0, quando o x for 1, por exemplo, ela passou a ser menos 1, ela passou a decrescer. Quando x é igual a 0, ela é 0. Então, ela ali está constante. Ali é exatamente o nosso vértice, tá? É onde a parábola vira. Só que dali para frente ela passa a ser decrescente. Aí temos que f de x menor que 0
ela passa a ser decrescente. Por isso dizemos que x igual a zero é um ponto de máximo da função, porque chegou no máximo, depois começa a cair. Geometricamente, o gráfico é simétrico em relação ao eixo OY. Então, na função de segundo grau, ela tem uma situação que ela cresce e depois ela decresce, ok? Muito bem. Analisando o gráfico, nós conseguimos ver tudo isso, se ela é crescente ou decrescente. Vejamos outra situação. A função é crescente e decrescente, analisando o gráfico da seguinte forma. Vamos observar o gráfico da função de R dada por f de x igual a x se x for menor ou igual a 3, e 3 se x for maior que 3. Na função modular, depois eu vou explicar para os senhores melhores. Vejamos aqui. Observe no gráfico que para x menor ou igual a 3, essa função é crescente. Vejamos lá. Quando x é menor ou igual a 3. De 3, quando x for menor que 3, você tem um y correspondente ali. Quando x for 1, quando x for 2, está crescendo. For 3, está crescendo. Depois de 3, quando for 4, passou a ter o mesmo valor de y. Quando for 5, o y passou a ter o mesmo valor. Quando for 6, o y passou a ter o mesmo valor. Né? Para x maior que zero, f de x é maior que zero. Isso aí não tenha dúvida, o y sempre vai ser maior que zero. Mas ela é crescente, você pode ver ali, ó, quando ele for menos 1 em 1, está ali o pontinho preto marcado, ele é também crescente, né? Correto? Então, eu posso dizer para vocês, então, que essa função é para x menor que zero, f de x menor que zero. Para x igual a zero é zero, para x maior que zero, f de x maior que zero. Uma função crescente, todas essas características são fundamentais ser observado. Aquela constância já é uma característica própria da função. Isso aí a gente vai discutir em outro departamento. Por enquanto, a gente está só discutindo quando ela é crescente, decrescente e constante, ok? Espero que vocês tenham compreendido isso. Vejamos agora mais alguma coisa sobre funções. Em qualquer função de f dos reais em R, dentro dos reais, quando temos um acréscimo h, a variável x, passando para x mais h, a variável correspondência a um acréscimo f de x mais h menos f de x no valor da função. Vejamos como é que isso funciona. Dado x e x mais h com pertencente a r, com h diferente de zero. Né? Chama-se taxa de variação média da função f, o intervalo de x e x mais h. Essa taxa de variação é um acréscimo. Isso aí, vocês lembram lá que eu ensinei para vocês no ensino fundamental, a inclinação da reta tangente? A taxa de variação média é também a inclinação da reta. Como é que isso funciona? É o delta y sobre delta x. Lembram disso lá do ensino fundamental? Vou esclarecer essas dúvidas para os senhores. A taxa de variação média, nós podemos dizer que, quando eu ensinei vocês lá no ensino fundamental, é a inclinação da reta tangente, é o delta y sobre delta x. Vejamos o senhor já no gráfico. A taxa de variação média da função média maior ou menor rapidez de variação dessa função em um determinado intervalo. Vejamos ali no gráfico, nós temos ali, vamos observar. Quando for x, eu tenho um f de x. Quando for x mais h, obviamente eu tenho um ponto onde é f de x mais h. Traçada a curva, aquele pedacinho ali do triângulo retângulo ali, né? Nós temos um triângulo retângulo aí naquela curva. Dá para enxergar um triângulo. O triângulo retângulo é muito importante, nos ajuda muito nessas horas. Aí eu tenho ali f de x mais h menos h, aquele pedacinho ali da seta amarela, no eixo dos y, f de x menos h, é o que vale. Perceberam? Do zero até f de x mais h, menos aquele pedacinho com f de x, é aquele pedaço ali. E lá, exatamente no ponto onde está cá embaixo, entre um tracinho e outro, no meio dos dois tracinhos, 1, 2, 3, no meio do 2 e o 3, eu tenho um x mais h. E o x, aquele pedacinho ali, é um h. É o que ele variou, que foi de x mais x mais h. Se tem um pedacinho, vai ter x, depois eu tenho um h que vai x mais h. E aquilo ali vale h. Se você tirar o x, né, só vale o h. Bacana? Visto isso, nós podemos concluir que, dada a função, nós temos que f de x mais h menos f de x sobre h é a taxa de variação. Lembram que era o delta y sobre delta x, que é a inclinação da reta? Também é a variação. Né? É y2 menos y1, nós fizemos aí, sobre x2 menos x1.
Mesma coisa, f de x mais h menos f de x sobre h, vamos fazer no intervalo de 0 até 1. Fazendo o f de 1, que é o f de x mais h, menos f de 0, que é o f de x. Né? F de x mais h e f de x. Sobre 1 menos 0, que é f de h menos f de x mais h menos x. Então, temos lá que, fazendo as continhas, temos 2 menos 1 sobre 1, que é igual a 1. No intervalo, a mesma função de 1, x1 e y3. Então, x mais h é f de 3 menos f de 1. Né? Que é o de x por 1, y vai ser 3. Sobre 3 menos 1, dá 10 menos 2 sobre 2, que é 8 sobre 4, que é igual a 4. Na função f, né, de x igual a x2 mais 1, varia mais rapidamente no intervalo de exatamente 1 e 3 do que no intervalo de 0 até 1. Ela varia 4, que é mais rápido do que 1. Então, essa taxa de variação média, no estudo de física, quando você estiver estudando velocidade, essa variação, essa taxa de variação, ela vai dar para vocês coisas muito importantes, como aceleração média, velocidade média. Vocês vão ver lá com o professor de física de vocês. Vejamos agora mais uma situação interessante. Na função afim, ou função do primeiro grau, ou equação do primeiro grau, que é uma reta, ela vem sempre escrita da forma f de x igual a x mais b. Como eu já falei para os senhores várias vezes. O A é o coeficiente angular, é a inclinação da reta tangente. Também é a taxa de variação, que nós vimos no slide anterior. Podemos afirmar com certeza que B é o coeficiente linear. Senhores, o coeficiente linear é exatamente aonde a reta corta o eixo dos y. Pode acreditar, eu estou falando a verdade. Se alguém perguntar para os senhores, aí na escola, em qualquer lugar, na rua, dentro do avião, onde é que a função f de x igual a 5x menos 2 corta o eixo dos y? Pode fazer do jeito que quiser, vai cortar no y igual a menos 2. Esse é o nosso coeficiente linear. Quer? Está duvidando de mim? Faça o gráfico. Tenta lá, substitui o valor 1, 2, 0, né? 0 menos 1 e 1. Faz o gráfico, vocês vão ver onde é que vai cortar, ok? Bacana? Olha, eu vou só mostrar para vocês aqui que vai cortar e provo. Aí eu mostro a cobre, mata a cobra e mostro o pau. Se x for 0, y vai ser quanto? Então pensem no que eu acabei de falar. Na função afim, dados os dois pontos, né? A x e y, b, x e y azul, um verde, aí pode chamar de o azul de x2, y2. Então, eu botei de cor diferente para vocês compreenderem. Cor nos ajuda muito, né? Vai escrevendo umzinho ali embaixo. Então, o coeficiente angular, que é o A, que nós acabamos de ver ali atrás, vai ser igual exatamente a, vai ser dado por o y do primeiro menos o y do segundo, dividido pelo x do primeiro menos o x do segundo. Ah, mas professor, e se eu quiser escolher o ponto azul primeiro? Pô, não tem problema. Você vai colocar y do azul primeiro menos o y do verde. Aí só que você pegou o azul primeiro, o x também tem que pegar primeiro. X do azul menos x do verde. Não importa, você pode escolher qualquer ponto para ser o primeiro, tá bom? E na função f(x), ela vai ser crescente, como eu já cansei de falar. Quando A for maior que zero, a reta é crescente. Quando A for menor que zero, a reta é decrescente. Nossa, gente, por favor, não esqueçam disso jamais. Isso vai ser muito importante para a resolução de exercício em prova de concurso, Enem, vestibular e para os outros estudos de matemática que virão pela frente, ok? Vou fazer um exemplo aqui, como eu expliquei para vocês, certo? Muito bem. Eu tenho ali a reta, eu vou escolher dois pontos, ok?
3 e 4, 1 e 0. Eu quero calcular o A desse aí. Né? Ali já sabemos que é y menos o outro y, do x menos o outro x, ou seja, y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Isso é chamado de ΔY sobre ΔX. Então a gente escolhe um ponto. Eu vou escolher o verde primeiro agora. Né? Então vou pegar o y do verde, 0, menos o y do azul, menos 4. Agora, já que eu peguei o y do verde primeiro, eu vou pegar o x do verde primeiro também. Vou ficar 1, que é o y, é o x do verde, menos 3, que é o fazendo 0 menos 4 é menos 4, 1 menos 3 é menos 2, menos dividido por menos dá mais, 4 por 2, 2. A nossa inclinação é 2. A reta tangente seria isso aí, é aquele ângulo que ela faz com o eixo do x, ou também pode ser falado que é a taxa da variação da função que tem essa inclinação. Legal? Vamos fazer um exemplo aqui agora, que vocês têm que entender e prestar muita atenção nesse detalhe que eu vou falar para vocês aqui agora. Né? Vejamos aqui, dados os pontos, P03, 2 menos 1, encontre a equação da reta e construa o gráfico. Né? Vamos falar a equação da reta. Se eu tenho 2 pontos, eu posso construir uma reta, porque para ter uma reta, a gente só precisa de 2 pontos. Então, se eu tenho 2 pontos, eu posso primeiro calcular a inclinação da reta. Então, vou calcular o A. Né? Nós aprendemos ΔY sobre ΔX. O que é ΔY? É o y de um ponto menos o y do outro. E o x a gente faz a mesma coisa. Então, eu vou escolher o ponto verde, vai ficar 1 menos 1 menos 3, que é o y de um menos o y do outro. Y de verde menos y de azul. Sobre 2 de verde menos o 0 do azul. Menos 3 menos 1 menos 4, 2 menos 0 é 2, menos 4 sobre 2 é menos 2. Professor, mas eu queria fazer com azul, então vou fazer um exemplo aqui. Aí vocês têm que tomar cuidado, eu vou mostrar para o senhor. Fiz 2 vezes para não ter problema. Escolhi o azul primeiro. Então, escolhi o azul primeiro. Y do azul, 3, menos. O Y do verde, menos 1. Aí ficou menos 1. Viu ali a diferença lá? 2 sinal, um menos aqui, o meu dedinho aqui, o outro menos ali. Legal? 2 menos. Quando isso acontece, nós temos que multiplicar os sinais. Menos vezes menos é mais, ficou 3 mais 1, que é igual a 4. 0 menos 2 é menos 2. 4 dividido menos 2 deu o mesmo resultado, A igual a menos 2. Esclarecido essa dúvida, vamos partir agora para o nosso segundo passo, que é fazer a construção da nossa reta, a equação da nossa reta, e depois construir o gráfico, ok? Vamos construir a reta, então, agora, né? Vamos pegar o A, é menos 2. O que a gente vai fazer? Eu vou lá no A, o ponto, escolhi o ponto lá, né? 2 menos 1, certo? O ponto verde. E o A. Então, se eu substituir o A, que é a inclinação nossa, e pegar o Y do ponto verde, menos 1, e fazer as contas, eu vou achar o valor de B. Concordam comigo? Então, assim, eu fiz. Eu peguei o Y de um ponto, poderia pegar o Y do outro também, vai dar a mesma coisa. Depois vocês tentem fazer com o Y do P azul, tá? Eu vou fazer com verde. Então, no lugar do Y, eu coloquei menos 2. É igual menos 2, que é o A, que eu tinha achado lá na tela anterior, vezes o X, que é 2, mais o B, que eu não sei quanto que é. Agora, se eu fazer conta, né? Menos 2 vezes 2 dá com menos 4, menos 1, mais B. Então, B é igual a menos 1, menos 4 está somando, subtraindo aqui, vai para o outro lado somando. B é menos 1 mais 4, B é igual a 3. É só escrever a equação. Y é menos 2x mais 3. Primeira observação que eu já vi, que essa reta é decrescente, porque o A é negativo. Né? Então, quando o Y for 1, substituindo a equação da reta que eu achei, vai dar menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 3, 1. Quando o x for 0, vai dar 3. Quando o x for menos 1, vai ficar menos 1 vezes menos 2, dá exatamente menos 1 vezes menos 2 dá quanto, gente? Dá menos 2, dá mais 2, mais 3 igual a 5. Feitas as continhas que está ali de vermelho, eu vou marcar os pontos, né? Quando o x for 1, y é 1. Está ali o pontinho, a reta está lá. Quando o x for 0, y é 3. Marquei lá. Quando o x for menos 1, o x menos 1 à esquerda lá da origem. Subir até lá no 5. Do y 5 positivo.
tracei a nossa reta y igual a menos 2x mais 3, e está lá o pontinho ali. Agora, a estrelinha está lembrando aos senhores, tá lá piscando ali, não é à toa, não. É só para aguçar a memória dos senhores. O que eu falei? Aonde que a reta corta o eixo do y? É no ponto B. Quanto que é o B dessa função? 3. Olha lá, não cortou no 3? Que bacana, a matemática é maravilhosa, né? Vamos tratar agora da função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. A função injetiva também pode ser chamada de injetora. A função injetora, também chamada de injetiva, é um tipo de função que relaciona cada elemento do domínio a correspondentes distintos no contradomínio. Contradomínio a gente sabe que é o todo o conjunto B. Distinto, ele escolhe apenas um elemento. Assim, dada a função f de A em B, todos os elementos do domínio A têm como imagem elementos distintos do contradomínio B. Sabemos que o contradomínio é todo o conjunto B. Isso quer dizer que de cada elemento do conjunto A tem apenas um elemento em B. Desta forma, não há dois elementos distintos de A com a mesma imagem em B. Função é injetora, pois para diferentes x haverão diferentes y. Temos lá o conjunto A, 0 tem 1 que corresponde. 1 corresponde ao 3, 2 ao 5. Todos os elementos de A têm apenas pelo menos 1. Sobrou 2 ali, não importa, não tem problema. Ela é uma função injetiva ou injetora. Vejam dois exemplos aí que nos mostram claramente uma função injetiva, né? Uma função injetiva, você pode ver no primeiro gráfico, onde está escrito de verde, as linhas horizontais intersectam no gráfico e mais de uma vez a função não é injetiva. Vocês podem ver que tem um ponto, por exemplo, escolhe um ponto qualquer, 1. Na curva tem 2 pontos que correspondem a y igual a 1. Então ela não é injetiva, mas é uma função, tá? Não deixou de ser função, não. E no exemplo onde está escrito de amarelo, as linhas horizontais nunca intersectam o gráfico mais de uma vez, então a função é injetiva. Vejam lá, quando for 1, vai ser alguma coisa em y. Quando for mais de 1, vai ser mais de 1 em y. E assim sucessivamente. É o gráfico, está aí, é o exemplo de uma função injetiva, ok? Então tome cuidado na hora de observar. Se tiver mais de um ponto que corresponde ao mesmo valor de y, em x ter dois valores de y, mesmo x, aí vocês vão ver que não é uma função injetiva, ok? Função sobrejetiva ou sobrejetora. A função A em B é sobrejetora ou sobrejetiva quando para qualquer elemento de y pertencente a B pode-se encontrar o elemento de x pertencente a A, tal que f de x igual a y, ou seja, é sobrejetora quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A, isto é, função imagem f de B. Nós sabemos que contradomínio é todo o conjunto B. Então, nesse caso, na sobrejetiva não pode sobrar elemento em B, mas pode ter mais de um elemento em A. Por exemplo, eu tenho menos 1 corresponde a 3, 1 corresponde a 3. Isso é tipo daquele gráfico que nós vimos que não é injetivo. Vocês lembram? Que na curva tinha 2 pontos em x que correspondem ao mesmo ponto em y? Aquela lá não é injetiva, mas ela é sobrejetiva, naquele primeiro gráfico que nós vimos na tela anterior. Então, nós temos dois elementos de A que correspondem a um mesmo elemento. E com uma observação que todo o conjunto B tem pelo menos um em A. Não sobrou ninguém em B. Então, essa é a condição de ela ser sobrejetiva, ok? Bem esclarecido isso, vamos ver agora a bijetiva. O que é uma bijetiva? Bi é duas vezes a mesma coisa, não é? Sendo assim, nós podemos dizer que uma função bijetiva ou bijetora é uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, onde todos os elementos do domínio são transformados em elementos distintos do contradomínio. Olha só que bacana. Não tem repetido, porque para ser repetida ela tem que ser sobrejetiva. Mas ela é injetiva. E também é sobrejetiva, porque todos os elementos de A não sobrou nada em B. Todo o conjunto do contradomínio pertence à imagem. Isso acontece quando o contradomínio é igual à imagem, tá? Beleza? Observe que todos os elementos de A possuem correspondentes distintos em B. E todo o conjunto B é imagem de A. Ok? Esclarecido isso, vejamos mais alguns detalhes. Agora vou relembrar aos senhores
coisas que nós já estudamos, hein? Por ser muito importante, né? Lembrando, senhores, que dados 2 pontos, nós podemos calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular, a gente pega o x de o y de um ponto, menos o y do outro, sobre o x desse primeiro ponto, menos o x do outro, divide o ΔY pelo ΔX, onde A maior que zero, eu sei que a função é crescente, quando A for menor que zero, a função é decrescente. Lembrando também que exatamente no B é onde corta o eixo dos Y. E também que A e taxa de variação é a mesma coisa. O ΔY, eu posso dizer que é f de x mais h menos f de x. No gráfico, vocês viram isso. Eu vou mostrar daqui a pouco novamente esse detalhe, tá? Da taxa de variação. A função modular e a função afim, vou mostrar para os senhores uma aplicação onde ela se acontece no dia a dia da nossa vida. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes, uma parte fixa no valor de R$ 2.500 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 6% sobre o valor total de vendas que ele faz durante o mês. Nessas condições, podemos dizer que o salário mensal é 2.500 mais 0,06, né, que é o total de vendas do mês. Vamos supor que ele vendeu só uma quantidade lá, normal, né? Então é 2.500 mais 0,06%. Mas vamos supor que ele venda mais coisas, né? Observe que o salário desse vendedor é dado em função do total de vendas que ele faz durante o mês, representado pelo total de vendas por X. Aí nós temos a função afim nessa história desse rapaz. S de X é 2.500, mais, que é o salário que recebe, mais a comissão 0,06 vezes X. Podemos escrever S de X igual a 0,06x mais 2.500. No lugar de SX, que é uma função, eu escrevo Y, né? Que é normal se escrever, é igual a 0,06x mais 2.500. Onde 0,06 é a inclinação da reta, né? E a taxa de variação. Uma taxa de variação, tá vendo? Vai variar de acordo com o x variando. Essa taxa de o x variando é a taxa de variação mais a quantidade de x. Entenderam o que é uma taxa de variação agora? É o A, que também é a nossa inclinação da reta tangente. Isso tudo acontece dentro de uma reta, para você ver e compreender que isso está no cotidiano da nossa vida. Vejamos agora a definição de função afim. A função afim ou função do primeiro grau chama-se função afim quando existem dois números reais, tal que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente a R. F de x igual a 3x mais 1, eu sei que A é 3b1. No exemplo B, 3 menos 2x está invertido, mas não tem problema. Eu sei que o A é que está do lado do x menos 2, B igual a 3. F de x igual a 2 terços de x menos 5. A é 2 terços, né? E B menos 5. F de x igual a 5x, onde A é o que está do lado do x. Quando não tem o B, ele vale zero. Esses são exemplos, vários exemplos de função afim ou função do primeiro grau. O valor da função afim a gente pode definir da seguinte forma. Se a gente tiver a função f de x igual a 5x mais 1, podemos determinar f de 1. Eu quero que a sua calcule quando x vale 1. Então, no lugar do x, eu escrevo 1. Fica 5 vezes 1 mais 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Se eu quiser f de 0,2, está de azul, f vezes 5 vezes 0,2 mais 1. 0,2 vezes 5 dá 1, mais 1, 2. Se eu quiser f de 3, no lugar de x, eu coloco, é menos 3 que está ali. F de menos 3 é 5 vezes menos 3. Isso dá menos 15. Somado com mais 1, vai dar menos 14. Se eu quiser F, taxa de variação x mais h, é 5 que multiplica 5x mais h mais 1. Então é só multiplicar 5 vezes x, 5x, 5 vezes h, 5h mais 1. Esse é o f de x mais h. O valor da função afim f de x a x mais b é o número b igual a f de zero. Chama-se valor inicial. Basta se fazer f de zero. Vai ser o b, porque quando você colocar zero no x, anula o x, a função vai ter o valor de b, que é onde corta o eixo do y. F de x igual a menos 2x mais 3 é 3, porque se eu colocar zero, lá vai dar 2 vezes 0 mais 3, 3. F de x igual a 5x mais 1.
Fazendo f de 0, vai ficar 5 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. f de x igual a 7x, então f de 0 é igual a 7 vezes 0, vai ser 0. Então, sempre assim. Essa é a forma de achar o valor de uma função afim. E achar o valor inicial, basta fazer f de 0. Lembrando, senhores, que nós estudamos na tela anterior, que eu falei que eu ia repetir a taxa de variação de uma função afim, né? Para qualquer função de f de R em R, temos que um acréscimo h a variável x, podemos, né, de x para x mais h. Se você tem no x1, passou para x igual a 3, você tem x mais 3, ok? Onde o valor daquele ponto é o valor do x mais 3 menos o x, que é o 3. É dessa forma que se escreve matematicamente, né? Passando de x para x mais h. Há uma correspondência, um acréscimo x mais h menos f de x da função. Se você vê no gráfico, presta bem atenção. Temos o gráfico ali, né? Olha lá, o f de x mais h, está lá no y marcado ali, né? F de x é y. Então, quando x for uma coisa, o f de x é um ponto ali. Quando for x mais h, vai ser um ponto lá na frente do x, que vai corresponder a um ponto lá em cima no y. E tem aquela altura f de x menos h, porque se você pegar o f de x, vai do zero até f de x, tirando um h, eu tenho um tamanho que está ali representado na seta. Da mesma forma que eu tenho um valor no eixo x, que é x mais h menos o x, vai sobrar só o h, né? Entenderam? E isso, então, é a nossa taxa de variação média da função. É o intervalo entre x e x mais h. Chama taxa de variação média, que é igual a que é a inclinação da reta, ok? Então, não esqueçam disso. Agora, senhores, eu vou deixar alguns exercícios para que os senhores possam fazer. Está aí determinar o valor da função afim, menos 3x mais 4 para a igual a 1, 1 terço, 0, na letra C, letra D, K mais 1. Vocês vão substituir no lugar de x isso aí. Considera a função igual a 3x mais 2 terços, g de x igual a 2x mais 3 quartos. Qual delas tem o valor inicial maior? Qual é a taxa de variação maior? Ok? Tentem pensar naquilo tudo que eu expliquei nos slides anteriores e resolvam esse exercício. Vocês vão pegar o conhecimento na letra A, certo? Letra B, letra C, e vão fazer isso aí. Eu vou dar uma explicação disso aí, né? A taxa de variação, letra A, vamos escrever a função afim de cada item, sabendo que a taxa de variação é 3 e o valor da inicial é 1. O valor da inicial não é o B? A taxa de variação é o 3? Então, já escrevi para os senhores a letra A. F de x igual a 3x mais 1. Letra B, a taxa de variação menos 2 e f de 2 é igual a 5, né? Então, f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais b. F de 2 é igual a 5, né? 2 vezes 2 mais b, 2 vezes 2 já dá o quê? Menos 4, né? Então, b, o menos 4 está somando, está subtraindo, vai para lá somando, né? Porque vai ficar 5 igual a menos 4 mais b. Passo para ficar 5 mais 4 igual a b. B é 5 mais 4, B é 9. Então, só escrever agora f de x igual a menos 2x, que ele falou que a taxa de variação é menos 2, e o f de 2 igual a 5, nós achamos que o b é 9. Simples assim, tá? Estou resolvendo para vocês verem como é que faz. Depois vocês vão repetir o exercício e tentar fazer os que vão vir à frente. F de x igual a x mais b, aonde que ele falou na letra C, que para nós aumenta, né, que é cada unidade aumenta x, a função aumenta 2. Então, o que acontece? Cada aumenta um x passa a ser 2x, correto? E o valor da inicial é 10. Então, em vez de ser f de x igual a x mais b, porque o a é igual a 2, que a variação, né, a varia 2, então x aumenta 2. Cada valor de x aumenta 2. Se x for 3, vai ser 2 vezes 3. Se x for 4, vai ser 2 vezes 4. Presta atenção nesses enunciados, tá? Então, a função na letra C é 2x mais 10. Porque ele falou que a taxa inicial é 10. A taxa inicial a gente sabe que é o B. A cada unidade de x, a função diminui 1. Então, se diminui 1, vai ser menos 1. Então, menos 1 vezes x. Então, ficou menos x mais 3, porque o valor da inicial é igual a 3. Então, eu fiz esse exercício, coloquei de azulzinho aí, bem bonitinho,
para que vocês compreendam e tentam fazer, tá? E cuidado com os enunciados, porque eles podem julgar a gente na fogueira. Quando se fala taxa de variação, quando está aumentando 2, diminuindo. Você fala que aumenta 5, a taxa de variação está 5x. Diminui 5, menos 5x, ok? Cuidado com isso aí, tá? Esse está parecido com aquele exemplo de salário que eu coloquei para os senhores, né? Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo X o número de unidades produzidas. Vão escrever para mim, né, a lei da função, indique a taxa de variação e calcule o custo para 100 peças, ok? Cuidado, é só vocês aplicarem tudo aquilo que eu expliquei até agora. Isso aí é bem bacana, né? Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, apresenta ao longo do tempo um ganho de massa muscular. A função P de T é igual a P inicial mais 0,19T, expressa pelo peso do atleta a função do tempo ao realizar esse treinamento. O P de 0 ao seu ponto inicial e o T, o tempo em dias. Considere um atleta que antes do treinamento apresentava 55 quilos e que necessita chegar ao peso de 60 quilos em um mês. Fazendo inicialmente esse treinamento, será possível alcançar o resultado esperado, hein? É só substituir valores, gente. Eu vou deixar vocês interpretarem e fazer. Se tiver dúvida, pode deixar no comentário que eu tento esclarecer e dar uma ideia para vocês tentarem resolver, ok? Acredito que não vai ter dificuldade, não. Esse problema é bem bacaninha, porque se você construir o gráfico das duas funções, vocês vão ver que a coisa funciona, tá? O que acontece nesse exemplo? Uma empresa de telefonia oferece 2 tipos de plano. Plano Plus, 3,5 GB de internet, mais ligações ilimitadas para telefones fixos celulares, plano econômico. 3,5 de GB de internet, mais 50 minutos de ligações para telefones fixos celulares, o plano custa R$ 65,90. Já o plano econômico custa R$ 10,80, sendo que é cobrado 1,90 por minuto quando o cliente exceder os 50 minutos incluídos no plano. Considerando esses dois planos, quantos minutos de ligações por mês o Plano Plus passa a ser mais econômico? Então, para vocês fazer, a dica é montar a equação do primeiro plano e a equação do segundo. Se vocês igualam as duas equações, vocês vão saber aquele ponto que eles vão ser iguais. Vai ter a mesma vantagem. A partir daí, um vai ser mais vantajoso que o outro. Aí vocês vão descobrir, ok? Aguardo os senhores lá no comentário. Vejam, senhores, esse exercício é semelhante ao que nós falamos do telefone lá passado, né? O reservatório perde água, está cheio, né? A taxa de 10 litros por hora. A cada hora está perdendo 10 litros. Um reservatório qualquer. E um outro reservatório está ganhando uma água a taxa de 12 litros por hora. Um está vazio, ganhando 12 litros por hora. O outro está cheio, perdendo 10 litros por hora. Bacana? Entenderam a ideia? O gráfico mostra aí do reservatório de 720, um decrescente, está caindo, o outro começa a sair de 60 e vai para B. Existe um ponto que os dois ali de encontro têm a mesma quantidade de água, um perdendo, outro ganhando. Depois ali um passa a aumentar e o outro passa a diminuir. Montam as duas equações, igualam uma a outra e vocês vão conseguir determinar o x0 em horas indicado no gráfico. Bacana? Então tentem fazer isso para mim lá. Ok? Igualem uma equação com a outra, eu acredito que vocês vão resolver, tá? Esse problema 7, ele é interessante porque ele caiu no Enem de 2016. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, eles resolveram colocar mais uma bomba, né? Para reduzir o tempo de esvaziamento. A outra bomba foi ligada junto com a primeira no gráfico, mostrando por dois segmentos da reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo, com a evasão ali de água da bomba que foi ligada no início do segundo. Então eu tinha ali uma bomba, tinha 6.000 litros na cisterna, começou a tirar água, começou a cair, até no ponto B, ela caiu 1.000 litros. Depois o cara ligou mais uma bomba, certo? E foi até lá nos tempos igual a 3 horas, para
As duas bombas juntas lá. E quer saber qual que é a vazão. Uma a gente sabe que é 10 mil litros, né? Certo? Já tinha 6 mil litros. Ele valou lá, ó, vale 10 mil litros por hora. Ele quer saber quanto que vaza a segunda bomba, porque eles gastaram 3 horas para tirar as duas bombas juntas. Como é que eu resolvo isso aí? Eu vou deixar vocês resolverem, depois eu vou tentar ajudar vocês. Vamos lá? Pense aí, qualquer dúvida, estarei lá no comentário aguardando, ok? Estou só lembrando os senhores, de vez em quando eu vou lembrar, para não passar batido, tá? Vocês podem ver aí, ó, que a inclinação da reta é ΔY sobre ΔX, eu pego o y do primeiro ponto menos o do segundo, o x do segundo menos do primeiro menos o do segundo, faz o ΔY ΔX e vou achar. Vocês podem pegar tanto o primeiro ponto de verde como o de azul, tá? Então vai sair, no caso aí eu escolhi o primeiro de azul, né? O primeiro de verde, por 0 menos 4 sobre 1 menos 3. E A é igual a 2. É a inclinação ou é a taxa de variação? É a mesma coisa, ok? Lembrando para vocês, né? Que AX mais B é e onde a reta corta o eixo Y, o B, né? B maior que zero, corta o eixo do Y acima do X. B menor que zero, corta o Y abaixo do X. B maior que zero, tanto na crescente como na decrescente é a mesma coisa, tá? Então, B é onde corta o eixo do Y. Se ele for maior que zero, vai cortar acima do X. Se for menor que zero, vai cortar abaixo do eixo X, ok? Agora nós vamos tratar de um assunto muito interessante, o estudo do sinal da função afim. Muito bem. O estudo da sinal a gente faz da seguinte forma, senhores. Vejamos aqui, estudar o sinal da função consiste em determinar os valores de x para que f de x seja maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Então a gente vai determinar essas situações, ok? Então como é que faz? Na função f de x igual a x mais b, dos casos são possíveis, né? Primeiro caso, a maior que zero, a gente já sabe que a função é crescente. R é onde corta o eixo do x. O que é R? É a raiz. Você acha o número que zera a função, você acha a raiz. É isso que a gente faz, não é isso? Feito a raiz, se ela é crescente, porque o A é positivo, a gente coloca no x, acima da raiz, né, vai ser maior que zero para todo valor acima da raiz. E vai ser menor que zero, o y, para todo valor abaixo da raiz. Ok? Guardem isto. Isso vai ser muito importante no futuro para a gente, tá? Então, crescente. A maior que zero. Acima da raiz, positivo. Abaixo da raiz, negativo. Ok? Quando for decrescente, A menor que zero, nós já sabemos o seguinte. Para todo valor abaixo de E, quando for igual a R, vai ser zero, que é a raiz, né? Quando for menor que R, né, Y vai ser positivo. Quando for maior que R, Y vai receber valores negativos. Vocês podem ver ali, ó, o gráfico, a setinha está nos mostrando, valor de Y positivo antes de R, valor de Y negativo acima de R, ok? Depois eu vou explicar para os senhores com mais detalhes, mas tem que gravar a situação. O gráfico está mostrando decrescente, então temos que tomar muito cuidado quando o A for positivo e negativo. As situações são diferentes, né? Resumindo para os senhores, não esqueçam nunca, jamais disso. A maior que zero na função afim, os valores são positivos acima da raiz. E são negativos os valores de y abaixo da raiz. Quando A for menor que zero, função decrescente, acima de R, os valores vai aumentando o R, o valor vai diminuindo, decrescendo, tá vendo? Vai diminuindo o R, o Y vai subindo. Então é decrescente. Diminui um, aumenta o outro. No que acontece quando A é maior que zero, se aumenta um, o Y aumenta. Se diminui o Y também diminui. Correto? Muito bem. Lembrando esses detalhes, nós não vamos esquecer nunca, né? Então, lembrando novamente, a função é crescente, y vai ser sempre maior que zero quando o x for maior que r. Y vai ser menor que zero quando o x for menor que r. Função é crescente, ok? Aquilo que eu acabei de explicar agora, na tela anterior. Vejamos agora outra situação.
A menor que zero, tanto A menor que zero como maior que zero, quando f de x for igual a zero, vai ser igual a raiz, né? Por isso que é raiz. Agora, quando for menor que zero, A, nós sabemos que y vai ser sempre menor do que a raiz. E quando for menor que zero, o y vai ser maior que a raiz. Então, subiu um valor, o outro aumentou. Diminuiu um valor, o outro aumenta, tá? É o contrário. Quando a função é crescente, aumenta 1, o y aumenta. Diminui 1, o y diminui. Na função decrescente, se aumenta o x, o y diminui. Se diminui o x, o y aumenta, ok? Então, detalhe importante não pode ser esquecido. Um exemplo de estudo de sinal, né? F de x igual a 2x menos 1, a gente acha a raiz. Né? 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 0 mais 1, 2x igual a 1, x igual a 1 sobre 2. Colocamos ali na reta, observamos o A é positivo, então a função é crescente. Acima de meio vai ser positivo, abaixo de meio vai ser negativo. Aí eu escrevo f de x maior que zero para x maior que meio. F de x menor que zero para x menor que meio. Isso vai ser muito importante no estudo de função, tá? Um outro exemplo agora, trata-se de uma função decrescente, observei isso porque o A é menor que zero, o A é menos 3, A é menor que zero. Se A é menor que zero, primeiro eu acho a raiz. Né? Menos 3x mais 5 igual a zero, menos 3x igual a menos 5, x igual a 5 sobre 3. Acima de 5 terços vai ser negativo, abaixo de 5 terços vai ser positivo. Então, x maior que 5 terços, y menor que zero. X menor que 5 terços, y positivo, ou seja, y maior que zero. Está estudado o nosso sinal da função. Seja f de x igual x, dado f de r em r, tal que f de x igual a 2x mais 4. Vamos determinar o zero da função? Letra B, construir o gráfico. Tem uma letra C também, a gente vai ver ela daqui a pouco. Então, para construir esse gráfico, gente, não vamos fazer sem a tabelinha agora? Vamos. Eu vou achar o quê? O f de x igual a 2x menos 4, vou achar o f de zero. Né? Para igualar isso igual a zero. 2x mais 4 igual a zero. 2x igual a zero menos 4. 2x igual a menos 4. X igual a menos 4 sobre 2x é menos 2. E nós sabemos que f de zero, o y é 4. Então, já sabe que onde está o B é onde corta o eixo do y. Nós sabemos que o x é cortado no menos 2, foi só marcar o menos 2 e o 4 e traçamos a nossa reta da nossa função f de x igual a 2x mais 4, que é uma função crescente, porque o A é positivo. E cortou o y em 4, porque o B é igual a 4. Simples assim, nosso gráfico foi feito de uma maneira bem mais simples, não precisou nem construir a tabela, né? Conhecimento é bom porque facilita a vida da gente. A letra C do mesmo exercício, ele pediu para fazer um estudo do sinal. Como a raiz é menos 2, eu coloquei menos 2. A é positivo, acima de menos 2 vai ser valores positivos, abaixo de menos 2 negativo. Y vai ser positivo com x maior que menos 2. Y vai ser negativo com x menor que 2. E fim de papo, ok? Já estudado o sinal da nossa função. Agora o exercício 1, eu vou fazer, passei o exercício e vou resolver, depois vou deixar outros para os senhores. Calcular a taxa de variação do cujo gráfico é uma reta que passa pelo ponto 1 e 3, B, 5 e 6, e verificar se a função afim, se é uma função afim, né? E se o gráfico já é essa reta crescente ou decrescente. Vamos informar isso tudo para o examinador. Então, vamos calcular primeiro a inclinação. Já que eu tenho 2 pontos, eu vou calcular a taxa de variação, ou seja, a inclinação da reta. Y menos y verde menos y azul sobre x verde menos x azul. É x2 menos x1, x2, y2 menos y1, ou vice-versa. A é 6 menos 3 sobre 5 menos 1. A é 3 quartos. A função é crescente porque o A é positivo. A é a taxa de variação, é a inclinação da reta tangente. No ponto 1 e 5, a variação dos valores de x igual a 3 quartos, ok? Então, preste bem atenção nisso. E no gráfico, nós estamos bem distintos, está lá o ponto 1 e 5, delta x que é igual a 4, ali entre 1 e 5 tem 4, né? Pode contar quantas barrinhas tem lá. E no delta y, 6 e 3, 6 menos 3, está lá a nossa reta crescente, né? Quanto mais aumenta o x, maior é o y, ok? Bacana. Agora eu vou passar bastante exercício para vocês
Espero que vocês o façam, porque matemática a gente tem que exercitar. É fazendo exercício que a gente aprende. Vamos construir o sistema de eixos ortogonais, fazer os gráficos da A, B, C e D. Para o vídeo, anota aí, você passa no caderno aí, tá? O terceiro é f de x, exercício 3, né? Vocês vão fazer a mesma coisa. Tá pedindo o exercício 2, tá? Calcular f de x. Vocês vão construir o gráfico aí. No terceiro, f de x igual a meio x, g de x igual a x, h de x igual a 2x, s de x igual a menos x e t de x igual a menos 2x, tá? Vamos fazer os gráficos de todas essas funções. Então, de cima, essas são funções mais simples, mas eu espero que vocês construam esses gráficos e qualquer dúvida estarei à disposição no comentário. Essa aí é uma questão que envolve um pouco de exercício de física, já que vocês estão agora no ensino médio estudando física, né? Um corpo movimenta sem velocidade constante de acordo com a fórmula matemática. S é igual a 2t menos 3. O que significa a posição do corpo em metros? No instante t em segundos, construa um gráfico de S igual a t, ok? Agora, o exercício 5, né? Obtém em cada caso a função f de x igual a x mais b, cuja reta aqui, o seu gráfico, passa pelos pontos, né? A, 1 e 1 e 2 e 2. Letra B, 3 e 0, 0 e 4. Tem exemplo disso aí anteriormente para vocês verem como é que faz, né? Calcula o A, depois pega um ponto, acha o valor de B, pode pegar qualquer um dos dois. Aí vocês montam a equação facinho, ok? Vocês vão determinar para mim o valor de m para que o gráfico da função 2m, 2x mais m menos 3 intersete com 8y no ponto 0 e 5. Pensa lá o que eu estou falando, tá? Intersete 8y. Então vocês têm que falar, m menos 3 tem que ser igual a quanto? Aonde é que vai passar aquele valor? Vai cortar o gráfico aonde? Sabendo que a função f de x é igual a x mais b, e tal que f1 é igual a 5 e f de menos 2 igual a 4. Determina os valores de A e B, gráfico de f, e a função cuja f igual a 0, ok? Agora, esse exercício aí, ó. Considere a função afim dada por f de x igual a menos 3x mais 4. Responda. Em que pontos a reta correspondente corta o eixo x e y? Pensem lá. A função é crescente ou decrescente? Então, se achar quando vai cortar o eixo do x, né? Vamos fazer y igual a 0, que é para te dar conta, tá? As retas das funções afins f e g e da função constante h determinam um triângulo. As três retas determinam um triângulo. Uma reta f, g e uma reta constante. Determina os vértices desse triângulo, sabendo que às vezes essa função f de x igual a x menos 3, x igual a x menos 3 e h igual a 3. Então, vocês vão achar para mim qual é o valor de x e de y de cada função. Vocês vão achar a coordenada no gráfico. 3 é uma constante, então é uma reta constante. Para qualquer valor de x, y vai ser igual a 3. Tentem pensar isso, construir o gráfico, vocês vão conseguir resolver esse exercício. Mas se tiver dúvida, eu aguardo os senhores, tá? Exercício 10, a função afim a x mais b, a taxa de variação é igual a menos 2 e seu gráfico passa pelo ponto a menos 3, né? Escreva a função afim e esboce um gráfico, ok? O gráfico está aí no 11. Eu quero que vocês, né, dados os gráficos da função R e R, escreva a função AX mais B correspondente a cada gráfico A e B, tá? Eu vou dar mais gráficos para vocês fazerem isso, ok? Ainda do exercício 11, tem o gráfico C e o D. Vocês vão descobrir nele para mim qual é as funções, a equação da reta desses dois gráficos, né? Vocês têm os pontos aí. Eu tenho um ponto onde x é 0, y é 14, no letra D, por exemplo, onde x é 2, y é 20. Tenho dois pontos aí, é fácil descobrir a inclinação da reta e também achar a equação da reta. Vamos treinar isso aí, tá? Bacana? Temos o gráfico aqui do 11, né? Ainda, o letra E e o F. Eu tenho os pontos aí, ó, 0 e 15, menos 5 e 15, 0, 0. Passa no 0, 0, olha lá que bacana. O F também tem os dois pontos aí. Vocês vão descobrir para mim, tá? Qual é a equação de cada retinha dessa aí. E para finalizar, temos o G e o H.
Olha assim, olha que bacana, o GH está até mais bonito o gráfico, né? Para você ver os pontinhos ali cortando ali, que bacana, hein? Dá para fazer umas equações bacanas. Gente, são bastante exercício. Treinem, treinem. Se tiver dúvida, procura lá nos comentários. E, por favor, senhores, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos o nosso trabalho. Isso é importante para vocês e para todos os seus amigos e colegas. Qualquer coisa estarei à sua disposição. Se inscreva no canal para nos ajudar e dê aquele like bacana. E até o próximo capítulo.